Ó, gravando, né? Então, vamos lá. O pessoal está entrando aqui ainda. Pelo menos está dando certo. O pessoal está entrando e está gravando. Vamos ver se. Eu espero que essa gravação deve vir para o meu HD dessa conta nova, não é isso? Tá. Sim, diga aí, Carlos. A pergunta inicial que eu vou fazer, ela é infantil no sentido absoluto da palavra. Eu estava nesse texto, aí ontem, mesmo no vídeo, uma criancinha que estava rodando na rede social, ela perguntou à mãe por que a mãe não tem vinho que ela tem. E se o pai levou o vinho dela. Eu vi esse vídeo, ela na rede social, tudo. Eu já vi. Ah, viu, né? Que todo mundo tipo assim, olha esse canal dele. E aí você vê que, por mais que ele esteja, é muito interessante a criança, porque eu lembrei de você falando desse figose. Quando a criança está falando isso, na verdade, ela não tem isso. Ela não tem super nenhum para ter crédito. Sabe? É como se ela fosse com isso, de certa forma, inclusive parceirosamente mesmo, com muita questão continuando, sabe? Nossa, isso aqui, inclusive, com isso. Tipo assim, eu não sei se você não tem, se fudeu. Entendeu? Rigorosamente, a gente não pode saber qual é o efeito disso para a criança, né? Sim. A gente não tem como ter certeza. E o vídeo também foi um vídeo meio divertido, né? O vídeo tinha essa intenção, né? Mas assim, eu não entendi qual é a questão que Mas você. a questão é essa diferença do feminino e masculino para esse ponto. Né? Você acha que o texto propôs o feminino e o masculino dessa forma? Né? Não propõe, questiona. Uhum. O corpo como diferença entre o feminino e o masculino. E aí ela vai falando da questão médica. Né? O médico tem uma propriedade para o homem e uma propriedade para a mulher. Sim. Ela investigar de coisas. Mas isso tem a ver, inclusive, com essa questão do próprio corpo, de como você gosta desse próprio corpo. E parece que me parece, estou levantando aqui a questão, que exatamente porque a cultura alimenta isso, parece que é uma sociedade um pouco masculina pelo feminino. Já para Lacan, não, né? Pois é. Não é bem assim, né? Não tá assim, né? Vocês estão ouvindo a pergunta do pessoal do online aí? Estão ouvindo a pergunta do Carlos? Na verdade, não, Léo. Eu, assim, em nome da galera do virtual aqui, eu queria pedir, se possível, que quem fosse falar chegasse aí perto do microfone, ou então que você desse uma resumida, uma apresentada geral, porque dá para ouvir muito, muito mal. Tá. Não, o Carlos retornou um pouco ao texto anterior, aquele texto da construção, o corpo, né? É o texto. Não é o nome do texto? Construção. O corpo e a construção, que a gente discutiu na reunião anterior. E ele está perguntando aqui essa diferença sobre da concepção do corpo em psicanálise como um corpo que goza. Né? Então, enfim, veja bem, Carlos, esse é o ponto nevrálgico da relação entre psicanálise e estudos de gênero. Né? Tudo bom, Felipe? Como vocês estão vendo, eu sim, sem temor de estar sendo enviesado, né? Esse texto aqui da Porchat, sobre o corpo em Butler, mostra o quê? Que, na verdade, a concepção do corpo que serve aos estudos de gênero é a concepção psicanalítica. É de onde eles partem, do corpo corpuscional, né? E, fundamentalmente, a gente vai. Eu acho que eles ainda não chegaram no corpo gozando, como substância gozante em Lacan, né? Quer dizer, que eu acho que seria uma coisa interessante. Alguns autores, a própria Porchat, já tem algumas questões nesse campo, né? Mas, obviamente, que eles trabalham com uma tradição psicanalítica, no sentido de que não estamos falando do corpo anatômico, não é? Corpo biológico, propriamente dito, por mais que a gente tenha que considerar que tem aí uma materialidade, que, como eu disse para vocês no primeiro encontro, parece ser a questão com a qual a Butler está trabalhando, pesquisando, nesse livro que a gente vai trabalhar daqui para frente, que é Os Corpos que Importam. Né? O que é que eu acho que
que tem aí? É que existe por exemplo, no momento em que você começa a trabalhar com a categoria gênero, que aí sim é uma categoria, vamos dizer assim, política, discursiva e etc., não é? Ela precisa, obviamente, considerar um corpo. Entretanto, os estudos é parecido com a pegada Foucaultiana, né? A diferença entre a perspectiva Foucaultiana e a perspectiva psicanalítica. Entretanto, essa categoria ela está muito mais preocupada com a construção social, simbólica e discursiva sobre o corpo, sobre a mulher, que é o que exatamente esse texto anterior colocou, né? De como se olhou para o corpo da mulher como um corpo adoecido, como um corpo fragilizado, um corpo, né, deficitário. Que, historicamente, a medicina, como um discurso dominante, por exemplo, assinou embaixo. Todos os comprometimentos, a medicina e a ciência, né? Os comprometimentos ideológicos da medicina e da ciência com essa lógica, com essa ideológica. Então, acho que tem uma diferença aí com relação a essa, vamos dizer assim, essa preocupação. Eu acho que é como se, a impressão que eu tenho, como se estamos no caminho de uma convergência para chegar nessa perspectiva do corpo que goza, né? Quer dizer, não é... A gente já falou aqui, o pessoal que tá vindo pela primeira vez, ou está chegando agora, eu recomendo que vocês acessem os vídeos. Como é que a gente faz com os vídeos para o mês passado? A gente vai ter que pode compartilhar aquele drive, aquele link, né? mas uma sessão de visualização. Aí pode passar a palavra Tem lá no, no meu YouTube, tem um vídeo que é uma aula que eu dei aqui no semestre passado, no anterior, sobre os matemas da sexuação em Lacan. Não sei se vocês lembram. Se vocês puderem acessar, é o meu canal pessoal do YouTube. Eu botei alguns vídeos lá dos meus seminários e tal, e tem esse vídeo também, né? Então, eu acho assim, que tem vamos dizer assim, uma deficiência teórica nos estudos de gêneros com relação ao corpo. Eu acho que esse texto da Porchat, ela é muito nítido, né? Como a Butler, por exemplo, está sempre se apoiando na psicanálise, numa concepção do corpo em psicanálise, criticando, obviamente, o que merece ser criticado, né? Mas essa ideia que parte desde o corpo pulsional freudiano e que chega no corpo substância gozante do Lacan, por exemplo, ela é absolutamente convergente com a lógica dos estudos de gênero. Exatamente, os estudos de gênero, obviamente, não aceitam de que o gênero tem a ver com a anatomia, por exemplo, né? Ou com a biologia do corpo, né? E, quer dizer, obviamente que uma diferença também que o gênero faz e a psicanálise não é? Não é nem que não faz, mas nunca se preocupou muito com isso, que é falar exatamente dos efeitos políticos disso, de como essa norma sexual, heterossexual, produz uma série de corpos abjetos, que é a perspectiva da Butler, né? Isso a psicanálise nunca foi muito atrás disso, né? Quer dizer, o gênero que hoje chama a atenção da psicanálise, do estudo de gênero, que passa a chamar a atenção da psicanálise para essa questão da abjeção. Oi. Oi? Léo, Oi, Márcio. eu estou aqui em trânsito mais uma vez, vou precisar ficar tentando acompanhar por aqui e não vou poder intervir. Eu queria já jogar aqui uma questão a partir da leitura desse texto de hoje, né? Eu achei assim, algumas coisas, principalmente a introdução, achei meio confuso. Eu não li ele inteiro, né, li só a metade. Mas eu realmente fiquei esperando a crítica da Butler à psicanálise, não consigo entender. E no meio lá também tem uma espécie de crítica ao Foucault, né, em contraposição ao Foucault, que eu confesso que eu também não consegui captar. Mas principalmente a crítica à psicanálise, né? Não saquei realmente qual é. É isso. Sim, eu vou lhe dizer como é que eu entendo isso. Eu já disse para vocês, para quem está chegando, eu preciso dizer que eu não sou propriamente um especialista nos estudos de gênero. Eu sou
estou estudando tanto quanto vocês, não é? Estou interessado exatamente. Meu interesse nisso vem dos meus estudos, do meu trabalho e minha leitura de Foucault, não é? Porque os estudos de gênero são, vamos dizer assim, os herdeiros de Foucault, de alguma maneira, das questões que Foucault coloca, não é? Então, eu acho que a pergunta tem a pergunta do Márcio tem também um ponto de convergência com a questão que o Carlos colocou, porque é, e me parece que é o mesmo problema do Foucault com a psicanálise. Foucault faz uma crítica política à psicanálise, a gente já viu aqui no nosso primeiro semestre, estudando aqui sobre essa relação gênero e psicanálise, a gente trabalhou isso, né? Foucault tem uma relação tanto quanto ambivalente com a psicanálise, ele elogia a psicanálise até certo ponto, até ali, por exemplo, nas Palavras e as Coisas, ele faz um elogio, dizendo que a psicanálise é uma contraciência e tal. O último capítulo das Palavras e as Coisas é um elogio à psicanálise, à linguística e à etnologia. Mas quando ele passa para uma perspectiva mais genealógica, onde o político passa a ser o poder e o político passam a ser o mais importante, aí ele começa a bater na psicanálise. Ele é magnífico. Criticar a psicanálise. E são críticas assim, absolutamente necessárias, né, importantes, porque ele criticava, como é o que a Butler faz, uma certa suposição de transcendentalidade. O Deleuze e Guattari também já tinham feito isso, lá no Antiédipo e tal, uma suposição de que os conceitos seriam transcendentais, estruturais e ahistóricos. Né? Como, por exemplo, o conceito de gozo. A minha tese de doutorado é sobre isso. Eu faço uma leitura genealógica do gozo, trabalhando com Foucault, com Deleuze, por exemplo. Né? Não com Butler, não, porque naquela época Butler ainda não tinha esse sucesso todo. Hã? Vocês encontram minha tese aí se chama O Gozo e o Poder, uma genealogia, não, a dimensão genealógica do gozo, é o subtítulo. Vocês encontram aí bota no Google Acadêmico, aparece. Quer dizer, na minha tese, eu até relativizo essa crítica do Foucault, Guattari, Deleuze, etc., porque eu proponho que o Lacan faz isso. Na dele, né? Da maneira dele, mas, por exemplo, quando o Lacan vai articular o gozo com a mais-valia, desde o Seminário 7, que ele está articulando o gozo com a modernidade, né? Como o gozo como se o capitalismo e a modernidade alteram a economia de gozo do sujeito. E no Seminário 16 e no Seminário 17, do Lacan, ele faz isso mais livremente. Vai articular isso, por exemplo, com a mais-valia marxista. Ele vai fazer uma leitura da economia de gozo como uma economia política. Aquela coisa econômica do Freud, da economia termodinâmica do Freud, né? Do tensão, prazer, distensão, ao contrário, né? Desprazer, tensão, descarga, prazer, aquela coisa termodinâmica do Freud. O Lacan traduz tudo em termos de economia política marxista. No seminário, a partir do seminário 16, né? A economia de gozo, tudo que eu digo é tudo do gozo, né? Da economia de gozo. A energética de Lacan, vamos dizer assim, Freud tinha uma energética, uma economia, né? Que era termodinâmica. A de Lacan é uma economia de gozo, é uma economia política do gozo. Daí a ideia de cálculo de gozo, daí a ideia da relação entre mais-valia e mais de gozar. O conceito de mais de gozar é um conceito que ele faz uma homologia da mais-valia. Ele faz isso no Seminário 16. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Né? Onde ele vai dizer que o Marx já sabia do gozo, quando o Marx, por exemplo, distingue valor de uso e valor de troca. Né? Tem um valor de gozo aí na diferença entre o valor de uso e o valor de troca. Se você tem um objeto, ele tem um valor de uso e tem um valor de troca. Não é o mesmo. Né?
A obra de arte, por exemplo, mostra isso, né? Tá joia. Uma joia, ou uma fotografia vale milhões. Capitalismo reduziria tudo ao valor de troca. Não, em Marx não é assim, não. Não, pelo contrário, não é possível fazer essa redução. O mercado é que trabalha com isso. Eu falei, capitalismo reduziria tudo ao valor de troca. Não, porque aí a mais-valia vem exatamente disso. E você dá um valor a mais àquilo que deveria ser meramente um valor de uso, da necessidade, né? Um valor de uso que você poderia que precisasse ser explorado, algo do tipo. O capitalismo reduz tudo ao Sim. valor de troca. Não é uma redução, não é uma redução, é uma adição. É uma adição de gozo. Sim, É um mais de gozo. Sim. Entende? Porque ele não acaba com o valor de uso. Uhum. Essa é uma discussão que desde o seminário 7 o Lacan faz, por exemplo, com relação à lógica utilitarista. Quer dizer, para nós, os objetos não são úteis. Não tem esse sentido do utilitarismo de serem, por exemplo, necessários. Né? Quer dizer, a pulsão faz com que os objetos não sejam objetos da necessidade. São qualquer coisa. A água, por exemplo, né? ou a garrafa, ou o que for, são sempre algo que tem a ver com uma condição simbólica do objeto. Não é do campo necessário. É um objeto de gozo, é um objeto do desejo, é um objeto da demanda. Né? Não digo assim de gozo, quando lá está transformado em gozo. Sim, Mas, enfim, isso é só uma viagem pela minha tese, vocês podem ir lá. Legal. Mas é só para dizer que tem essa crítica, não é, que inicialmente foi meio refutada pelo campo da psicanálise. Alguns psicanalistas aceitaram, levaram isso adiante. Tem um psicanalista muito famoso, que é o Alush, o Jean Alush, não sei se conhecem. Ele profere uma famosa frase que eu particularmente não concordo completamente, mas acho interessante. Ele diz assim: a psicanálise, o futuro da psicanálise, não acho que não tem futuro, não. Mas ele diz alguma coisa assim, que a psicanálise deve ou deveria se tornar Foucaultiana. Tá? Eu tenho minhas reservas com relação a isso. Mas no sentido dessa leitura que não, dessa quebra de uma perspectiva rígida, estrutural e transcendental dos conceitos, eu acho importantíssimo. Né? E você dizer que o gozo é uma questão corpórea, tudo bem, mas a maneira como você goza, cada um de nós, as formas de gozo, elas são autorizadas ou determinadas por um determinado momento histórico. Né? A relação entre real, simbólico e imaginário é estrutural? Mas, por exemplo, as formas como isso se apresentam e nos autorizam a gozar tem a ver com um determinado momento histórico. Quer dizer, nosso corpo era interditado de uma determinada forma há 100 anos atrás. Hoje em dia, as interdições ou não são as mesmas, são outras, né? Ou sumiram, ou... Enfim, quer dizer, a maneira como a gente goza do corpo. Não, eu não estou falando só do sexo, né? Estou falando de tudo, né? Da presença, inclusive do gozo fálico, né? As mulheres, por exemplo, há 100 anos só podiam gozar falicamente tendo filho. Né? Hoje, era a autorização que as mulheres tinham para gozar falicamente era ser mãe. Das desigualdades que a gente tem uma frase interessante, que talvez já logo do seu Tati, que é a questão de que é uma coisa bem assim, muito estranha, eles falam que a infraestrutura das sociedades é o desejo. Então, por exemplo, nos Bárbaros Selvagens e Bárbaros Selvagens, coisa assim, a questão deles é que a lógica retifiana da estrutura da interdição das terras é uma lógica que não existe em toda a sociedade. E que existiu, né? Nos bárbaros, nos selvagens, e tal.
e uns valorizavam mais a escrita, outra a oralidade, etc. E tal, falando de certas características. Então, não seria mais interessante pensar o desejo como uma certa infraestrutura, de uma medida. Eu estou falando aqui em termos de transcendência, mas é um indivíduo que o trabalho está aí como fluxo de energia e tal, do que reduzir isso a uma maneira estrutural que fatalmente pode se dirimir com uma mudança política. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas, por exemplo, no antiético, que eu li exatamente na época, trabalhei com ele na época da tese, portanto faz, sei lá quanto tempo, faz uns 15 ou 20 anos atrás, a impressão que eu tenho é que isso que o Deleuze e o Guattari chama de desejo é insuficiente para falar dessas coisas. Porque o conceito de gozo, ele é mais aplicável à infraestrutura da economia de mercado, por exemplo, do que o desejo, né? Porque é como se talvez a maneira como eles leem o desejo, o conceito de desejo, esteja mais próximo da concepção de gozo do que propriamente o desejo em psicanálise. Entende? Então, quer dizer, o que o Lacan faz depois deles, né? Porque o Lacan faz isso, não, ele mais ou menos na mesma época do antiético, né? 69, 68, o antiético é de 70, 71. Ali naquele período ali, o Lacan está fazendo exatamente essa leitura que eu acabei de... Dizem as más línguas que o Deleuze e o Guattari convidaram o Lacan para escrever o antiético. E o Lacan não aceitou. Eu não sei se é verdade. O Lacan também foi um direito falado. Não, isso aí ele elogiou muito lógica no sentido e diferença de intenção. Não, isso aí eu não sei disso, não. Mas que tinha uma questão ali convergente, tinha, né? Então, porque são corpos teóricos diferentes. Então, quer dizer, o desejo, que eles chamam de desejo, não é exatamente o que a psicanálise chama de desejo. É parecido com essas diferenças que a gente vê entre estudo de gênero e psicanálise, né? A gente tem que resguardar, ter um certo cuidado com isso, que não quer dizer que a gente não possa fazer as críticas e contra-críticas, né? Tanto de um lado como do outro, porque a gente está aqui para isso, né? Nós estamos na universidade, a ideia é que exatamente a gente possa... Mas a crítica sempre no sentido que talvez conseguir avançar com uma coisa, nunca é no sentido de destruir, né? Claro. Nesse sentido que às vezes eu passava na escola. Claro. A crítica é para a gente pensar, né? A gente, inclusive, por exemplo, ampliar os conceitos, quebrar o que precisa ser quebrado do ponto de vista de algum tipo de rigidez. Tá? Mas, enfim, Márcio, eu não sei se ele ainda está aí, o Márcio. Eu acho que se mantém nos estudos de gênero, com a Butler, por exemplo, né? Uma posição parecida com a do Foucault com relação à psicanálise, uma certa ambivalência, né? Que tinha a ver exatamente com... Quando você passa de uma perspectiva que vai para um campo político, discursivo e social, a gente não pode passar esses conceitos de uma maneira direta. Isso precisa ser feito com cuidado, né? Então, tem que ter um espaço de discussão aí, né? Que, por exemplo, por mais que a gente fale da economia de gozo, como economia, porque, por exemplo, Lacan, a tese do Lacan, fundamental no seminário 16 e 17, qual é? Para você ver como não é transcendental. Lacan diz o quê? O capitalismo altera a economia de gozo do sujeito. Quer dizer, portanto, o gozo não é uma categoria transcendental. Ela tem uma genealogia que o Foucault, o Lacan não se propôs a fazer nenhuma genealogia, mas termina fazendo, ou dando dicas disso, de que o gozo ele tem uma genealogia. Não sei se todo mundo entende o que eu estou chamando de genealogia, né? Genealogia no sentido de que ele tem uma inscrição e uma produção histórica, cultural, discursiva, política e etc. Como é o corpo, né? A genealogia, enquanto método, em Foucault, é isso, é uma desnaturalização e uma destranscendentalização, quase não sai, não é? Dos conceitos. Por exemplo, corpo é corpo, sempre foi. Não é verdade. A gente pode até dizer que a anatomia, a biologia é mais ou menos um pedaço de carne, como diz o Lacan,
tudo bem, mas a maneira como isso se constrói, se inscreve, porque o nosso corpo não é só um pedaço de carne, né? Exatamente, tem algumas dimensões. Em Lacan são essas dimensões do real, do simbólico e do imaginário. Então, isso tem uma construção, quer dizer, a maneira como a gente trata o corpo, a maneira como a gente goza do corpo, a maneira como você reconhece o sexo, o falo, a castração, o feminino, o masculino, isso muda. Não é? E tem, obviamente, os polos de gozo do corpo, não é? Uma posição de sujeito, uma posição de objeto. E aí, por exemplo, mas então, assim, o homem é sujeito, a mulher é objeto? Não. Essa fórmula é para todo mundo. E daí, se quiserem chamar isso de bissexualidade, como o velho Freud chamava, tudo bem. Quer dizer, não é que o objeto não é alguma coisa fora do sujeito. É o próprio corpo. Não é? É algo que faz parte do corpo do sujeito. Não é? Isso é uma coisa meio radical em Lacan, porque exatamente quando a gente se relaciona com os nossos objetos simbolicamente determinados, no fim das contas, esse objeto tem uma inscrição no seu corpo. É o tal do objeto A do Lacan. Não é? Rigorosamente, porque se a gente fosse olhar só com os olhos do real, o que não é possível, né? Porque real não tem como ter um real sozinho, mas rigorosamente é como se você dissesse que, no fim das contas, os nossos objetos, eles, na verdade, são funções do seu corpo. Quer dizer, as pessoas com quem a gente se relaciona, se casa, namora, relações sociais e sexuais, a gente rigorosamente, se fosse só do campo do real, nós não fazemos relação com o outro. Daí a famosa frase do Lacan de que a relação sexual não existe. Né? A gente faz laços simbólicos, laços imaginários e tal. Né? Mas o outro não é meu. O que é seu é um buraco no seu corpo. Quer dizer, isso é que é estranho na psicanálise, mas tem consequências interessantes. Né? A outra A outra pegada é exatamente essa perspectiva do corpo numa lógica de gênero, né? Porque é exatamente isso. E aí vem de Foucault, quer dizer, o corpo ele é atravessado por discursos e atravessado por uma política. Não é uma biologia, simplesmente. Aí o corpo das mulheres, por exemplo, é muito mais explícito. O corpo de todo mundo, mas nas mulheres isso fica muito mais claro, porque ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Então, é muito mais claro isso, de como os discursos e uma política atravessam o nosso corpo. Né? Então, nessa pesquisa que a gente está fazendo sobre a violência de gênero contra a mulher, é muito impressionante, cara. Assim, a gente fez na verdade, concluímos, né? Concluímos uma fase, é a segunda fase da pesquisa, agora abre-se uma terceira. Então, por exemplo, o que as mulheres sofrem com os ideais é um negócio de louco. Quer dizer, o ideal é bom, é lindo, maravilhoso. É porra nenhuma. O ideal maltrata pra cacete. E uma mulher ser obrigada a ser uma mãe, a acompanhar o ideal de maternidade, a boa mãe, é terrível. Mulheres sofrem terrivelmente por isso. Porque, é claro, nem ninguém é ideal, nós não vamos poder responder ao ideal da maternidade. Né? Não só sofrem porque elas sabem que não acompanham, porque sofrem também porque os outros criticam que ela não acompanha o ideal. Então, ela leva porrada num dia, no outro dia tem que ser uma mãe maravilhosa. Quer dizer, é complicado isso. Né? E o pior é que as próprias mulheres se exigem, porque tem a ver exatamente com os processos de subjetivação. Né? E as mulheres, por exemplo, elas são esse discurso da inferioridade biológica, né, médica aqui, é também um discurso de uma inferioridade em todos os campos. E as mulheres incorporam isso. E passam
a se subjetivar a partir disso, e sofrem. Falando nas mulheres no sentido geral, né? É claro que hoje as mulheres criticam isso e sabem, e para criticar isso tem que politizar, né? Se você não pode ontologizar, quer dizer, rigorosamente não existe homens e mulheres. E o estudo de gênero sabe disso, mas a psicanálise também, Lacan especialmente, sabe. Lacan diz claramente, homem e mulher não passam de significantes. Significantes. Está lá no seminário 20. Né? Quer dizer, então tem uma ontologização do ser homem ou ser mulher que justifica, por exemplo, essa história. Por exemplo, os homens dão porrada nas mulheres e depois dizem, não é porque isso é coisa de homem. Homem é assim mesmo, né? O Vitor está participando da pesquisa. O discurso dos homens é esse, justificando, né, que é coisa de homem. Os homens são isso mesmo, dão porrada nas suas mulheres, entende? Mais ou menos Não isso. é coisa do hormônio, né? Atende a ciência. E tem uma coisa que apareceu na pesquisa também, uma coisa mais perversa. Tem uma coisa mais perversa, que é a utilização da diagnose psiquiátrica para justificar a violência. O cara diz, não, ele é bipolar, ou ele é TDAH, tem um diagnóstico. É foda o negócio desse. Os psiquiatras assinando embaixo, né? E os psiquiatras estão se lixando para isso, porque não tem esse alcance político da prática deles, né? Mas tem a lógica do capital. Claro. Mas essa dominância do discurso psiquiátrico apareceu na pesquisa. Quer dizer, é uma justificativa ideológica, né, do espancamento das mulheres, porque o cara é bipolar. Entende? Isso justifica. E o pior é que justifica, entre aspas, né? A mulher aceita essa justificativa porque o discurso dominante é o discurso psiquiátrico, que diz que, né, é uma patologia, uma doença do rapaz e tal. Diante dessa fala usada precisamente, como dizendo assim, pior que a mulher aceita porque é atravessada por esse discurso dominante. Então, como é que fica a questão de se é que se pode chamar de responsabilidade? Porque isso é muito discutido em várias áreas. Como é que fica essa questão do conceito de responsabilidade, se ele não é um conceito demasiado liberal, certo? E que acabam tirando a potência política de perceber que somos atravessados por isso. Porque tem aquela resposta, mas a partir do momento que você tem consciência, você se responsabiliza por isso. É mentira. Não. Pois é. Não é porque a responsabilidade ela tem uma dimensão real, ela não é a responsabilidade ético-simbólica, né? Pelo menos em Lacan, não. Porque, por exemplo, uma coisa que apareceu na pesquisa era o quê? Uma discussão que a gente fez, eu recomendo, não sei se todo mundo conhece, a gente publicou um livro agora, né? Que é produto da pesquisa, que se chama Violência de Gênero e Ódio ao Feminino. É um e-book gratuito, não sei se vocês já viram, já tem, se não tiverem, procurem. E tem um capítulo nosso lá, o capítulo que a gente escreveu, eu, a Gabi e a Luciana, em que a gente faz essa discussão, né? De que, por exemplo, o fato das mulheres estarem comprometidas pulsionalmente e fantasmaticamente, por exemplo, com a cena de violência. Isso é uma questão delicada, é uma discussão delicada, complicada, porque alguns psicanalistas, por exemplo, poderiam dizer, é porque as mulheres são masoquistas. Entende? E usando o masoquismo feminino freudiano, e isso já foi dito na psicanálise. Obviamente que não é por onde a gente vai, a gente faz uma crítica à ideia do masoquismo feminino, né? E fantasmaticamente com a cena de violência. Então, não é criança real. Porque, Márcio? Léo, eu estou lembrando de uma frase que o Mardônio tem dito muito, né? Uma expressão que é a cafagestização do homem, e acho que podemos acrescentar, né, também da mulher brasileira, né?
Na verdade, não é exatamente por aí que a gente vai, né? Porque você dizer que existem mulheres cafajestes também, tudo bem. A gente não pode purificar a mulher, né? Mas não é por aí que a gente está indo, porque o problema qual é, por exemplo, tem um fenômeno nessa situação de violência que a mulher ela consegue a medida protetiva, né? Ela separa, consegue a medida protetiva, aí ela vai lá depois de um mês e retira a medida protetiva. Isso não é incomum, não é? Aí a explicação misógina e comum qual é? É porque ela gosta de apanhar. Ela é masoquista, fica com o cara porque gosta de apanhar. Ora, você tem, mesmo que você tenha lido pouca coisa de Freud, você sabe que tem uma relação explícita entre pulsão e repetição. Pulsão, repetição e gozo com Lacan. Não é? Você não pode achar que isso é uma coisa, que uma separação e uma mudança desse tipo é uma coisa assim que você se conscientiza e resolve essa parada. Retomar aquela questão da responsabilidade, comprometimento institucional. Pois é. Então, veja bem, o que é que a gente está dizendo lá nesse capítulo? Tem uma lida lá que talvez fique mais claro para você. As mulheres, elas estão comprometidas pulsionalmente, fantasmaticamente com a cena, por quê? Porque elas são subjetivadas na cultura da inferioridade. Elas se identificam com um objeto depreciado. Eu estou dizendo mulheres, são todas, né? Mas essas mulheres que se colocam nesse lugar, elas aceitam por um apassivamento. Então, seria a responsabilidade para a psicanálise nesse sentido. Porque se fala muito de a responsabilidade do sujeito, a análise subjetiva, e No momento. esse comprometimento funcionar a partir do curso, foi o concurso. Toda essa responsabilidade não vai moral, não. Exatamente. Não. Mas é diferente da psicanálise, ele está dizendo aqui, mas esse discurso é muito vigente, é do político, lógico. Por exemplo, o psicanalista do Jorge Corpus, ele fala muito disso. A responsabilidade, inconsciente, a responsabilidade que ela que aí. Pois é. Cá para nós a recomendação, não leiam Forbes. A recomendação não lê. Mas é justamente porque tem esses tipos de charlatões que eu estou fazendo essa questão. É que, por exemplo, na clínica, como é que você vai escutar? A gente coloca essa questão da responsabilização. Acho que a psicanálise faz que a gente tenha opções ali, né? Mas eu não tinha feito aulas. Porque veja bem, por exemplo, retomando o exemplo das mulheres, elas precisam saber, e foi isso que a gente fez, por exemplo, nos atendimentos, não sei se todo mundo conhece a pesquisa, a gente está oferecendo atendimentos para essas mulheres. Um atendimento pontual, em urgência subjetiva, não é uma análise nem nada disso. Quando o sujeito sofre um trauma, e todo mundo sofre, não é? A estrutura do sujeito ela é constituída em torno do traumático, em torno do que o Lacan chama de traumatismo. É um traumatismo, em francês, trau é buraco. Não é? Então, em francês fica bacana, né? Porque buraco-matismo, né? Traumatismo. Em português não dá. Então, a gente tem que usar o termo em francês, que é traumatismo. Quer dizer, a estrutura, se você quiser dar uma dimensão real a isso, a responsabilidade da constituição da estrutura vem do traumatismo. Eu até brinco chamando de estrutura. Não é? Tem o trou em francês, né, que é o estrutura, né? Tem um buraco na estrutura. O sujeito, tudo que ele faz a partir daí é uma forma de dar conta, de se defender de alguma coisa desse real do buraco. Então, não é responsabilidade dele o que ele faz. Né? É responsabilidade dele o que ele produz a partir daí. O que não quer dizer que ele é culpado por isso. Né? Que ele faz o que pode. Mas, ao mesmo tempo, tem que se ver com isso. Mas veja bem, por exemplo,
No discurso assistencial, as mulheres são vítimas. Claro que são vítimas. Não é? Não só da estrutura discursiva da cultura, como dos seus parceiros, normalmente são os parceiros que espancam essas mulheres. O discurso jurídico e o discurso assistencial tratam essas mulheres como vítimas. O termo que eles usam é assistidas. Tá? Maravilhoso, tem que ser assim mesmo. Mas se você vai para a clínica e vai escutar essa mulher, você não pode tratá-la como vítima. A Entende? pergunta seria como é que ela suporta aquilo. Né? Ela precisa saber, Como é que ela- ela precisa saber que ela tem um compromisso qualquer, pulsional e gozoso e fantasmático, com o traumático. Entende? Leiam um texto de Freud, que ele não diz assim, né? Que eu estou dizendo em termos lacanianos, mas leiam um texto de Freud chamado Espanca-se uma criança. Se você quiser ir traduzir Espanca-se uma mulher, também pode. Né? Tem um compromisso, e todo bom sujeito neurótico sabe disso, porque tem um compromisso de gozo fantasmático e pulsional que estão atrelados do sujeito com o traumático, com o que lhe é traumático. Para a mulher sair disso e tratar esse traumático e esse gozo com o traumatismo de outra maneira, ela não pode ficar na posição de vítima. Entende? Isso, veja bem, a gente se arriscou a discutir isso porque o risco qual era? Era exatamente acharem que a gente estava dizendo que a mulher é responsável pelo espancamento que ela sofre. E não é nada disso. Não é nada disso. Senão mantê-lo nessa posição abjetal. Mantê-la nessa posição abjetal. Não é responsabilidade no sentido, qual é? A responsabilidade é sua. Você está com esse cara por quê? Não é nada disso. Eu acho que estabelecer esse diálogo que fora do cenário é muito É muito importante. Porque agora, quer dizer, o pessoal das instituições jurídicas e sociais, assistência jurídica e social, eles sabem disso. Por mais que eles coloquem a mulher na posição de vítima, em nenhum momento eles chegam e digam, mas minha filha, saia dessa. Né? Esse cara está lhe espancando e tal. Eles não fazem, eles são extremamente cuidadosos com isso. Né? Pelo menos o pessoal do NUDEM, da Defensoria, com os quais a gente está trabalhando. Eles não vão por aí. Tanto é que, por exemplo, o que a gente está oferecendo para eles é exatamente um espaço onde isso possa ser falado, porque a gente também não está fazendo esse tipo de coisa. Olha, se responsabilize porque a culpa é sua, vamos dizer assim. Não é nada disso. Porque a gente sabe que o compromisso pulsional é de outra ordem. Não é um compromisso moral ou ético no sentido da ética simbólica, né? É ético no sentido psicanalítico. Entende? Então, o sujeito precisa alterar a sua economia de gozo para poder se desvencilhar disso. E, no fim das contas, a questão é essa, de que na clínica do Real Lacaniano, né, ontem o Aurélio Souza, que foi nosso mestre aqui, deu uma conferência sobre isso, ele disse uma coisa interessantíssima. Você assistiu? Ele diz assim, não, acho que não, nem sei, porque o pessoal... Ele diz assim, o sujeito não só tropeça na pedra, o sujeito constrói a pedra, bota a pedra no caminho para ele mesmo tropeçar. Entende? Isso é radical. Isso clinicamente. Agora, é o que eu digo para vocês. A gente só pode tomar essa posição na clínica. Se você sair da clínica, isso fica complicado, porque pode soar como sendo uma responsabilização simbólica ou moral, ou... não é nada disso. Mas eu lógico, saber dessa distinção. Né? Eu queria especificar o conceito dessa questão do comprometimento funcional. Acho que ela é uma conceitualmente é muito forte. Assim. Sim, claro. Que a gente tem, que é exatamente o compromisso de gozo com o corpo. Isso não é racional, nem é sequer simbólico. Né? Como é traumático. Como é traumático. Bom, a gente deu uma viajada, né? Vamos voltar para o texto? Vocês têm algumas questões aí específicas do texto? Oi, Márcio. Eu tenho uma questão específica, não sobre o texto,
É muito curioso, né, essa ideia de que, assim, estou pensando esse discurso do social e o discurso da clínica, né, que você está comparando. E aí você diz assim, não é o papel da clínica questionar essa mulher, né? O que você está fazendo com esse cara? Não é no sentido moral e tal, mas Sim, é interessante a ideia de que também é importante que a clínica pergunte, né? O que você está fazendo com esse cara, afinal, né? Como é que você se implica claro. nesse negócio? Então é interessante essa ideia de que não é culpa, né? Não. Mas eu acho que tem a ver com responsabilidade, talvez. O resultado da psíquica, né? Não é uma resposta. Não é uma. E não pode ser culpa, né? A psicanálise. Até que apareceram alguns gaiatos na psicanálise, como o Stracker, né? O tradutor do Freud, para o inglês, que propunha esse tipo de marmota, que seria o analista se associar ao supereu. Isso é uma marmota americana, né? Quer dizer, você. Ele tirânico, então, na salada. Pois é. Que os psicanalistas americanos já se associavam ao eu, né? Já se associavam ao eu. Você tem que ter o eu forte e tal, e etc. Essa bobagem da psicologia do ego americana. E você se associar ao supereu é o analista fazer um tipo de intervenção cruel, imoral, invasiva e terrível. Que o supereu é uma voz superegóica, uma voz que vem do real, é uma ordem obscena, porque você não pode cumprir, né? Enfim, então, que é mais ou menos isso que eu estava falando das mulheres, né? Como elas sofrem com a ordem obscena de serem mães ideais. É obsceno. Né? Quer dizer, você não pode. A única coisa que essa ordem faz é fazer com que elas sofram e gozem, consequentemente, com essa ordem. Né? Não pode cumprir, mas não pode não cumprir, né? Pois é, exatamente. Então, não seria você culpabilizar, seria você se associar ao superior, o que não obviamente, uma direção de tratamento psicanalítico. Quem se associa ao superior é a religião, é o padre, que se associa aos ideais e ao superior, né? Tem estava pensando aqui, lógico, tem além do prazer, do grito, do ego, superego, todos eles. Mas os criminosos que você tinha aqui, interessantíssimo. Tirar os sentimentos de culpa, você tem que dar um significante, um significado, quer dizer, a culpa que você está sentindo, realizando o ato criminoso. A culpa vem antes. A culpa vem. Isso é Freud, né? Não é a culpa que você comete um ato criminoso e fica culpado. Não. A culpa vem antes. Você comete um ato criminoso para você especificar, representar a culpa. Né? Não é por acaso que depois disso vem o alívio. As meninas que se escarificam, curiosamente, também têm essa mesma, não é propriamente um crime, mas é um ato. É um ato, porque não é só o fato de se cortar, é o ato, que é um ato que tem um aroma de transgressão. Né? Então, curiosamente, as meninas que se escarificam têm como consequência um alívio. O que é estranho, né? Você deveria dizer mais sério. Hã? Não entendi. Porque essa culpa vem antes, Sim, Você está perguntando por que a culpa vem antes. sim. A culpa, para Freud, é uma culpa inconsciente, porque tem a ver exatamente com o crime originário. Para você entrar no campo da cultura, você tem que ter cometido um ato. Né? Por Freud, a gente poderia ir por aquela história de que você tem que matar e comer o pai, né? Aquela história do crime originário. Veja que para você entrar na lei, que é a lei simbólica, você precisa ter cometido um crime. Os cristãos dizem isso como pecado originário. Né? Tudo bem, a gente pode criticar isso de todas as maneiras possíveis. Mas você, para estar submetido à lei, e você passar a ser agente da lei, você precisa ter uma cumplicidade com os criminosos na sociedade. Okay? Porque é uma suposição lógica. Não é nem você pode ir pela mitologia do Freud, do pai primário, da ordem primitiva, que tal, e etc., né? A mitologia religiosa do Freud, né? Que o Lacan, inclusive, refuta, ele não mostra, ele faz uma crítica a Freud, que o Freud teria sido religioso nesse sentido, que o Freud não conseguiu se livrar do pai.
Mas você pode ir por uma via lógica, que não é mitológica. Ou seja, de que se o assassinato é crime, se a gente dá a significação hoje que o assassinato é um crime, a gente pode supor, logicamente, que houve um primeiro assassinato. Né? A mitologia está lá exatamente para isso. Né? Logicamente, você poderia supor que houve um assassinato um primeiro assassinato. Isso é lógico. Não é mitologia. Em algum momento, né, vamos dizer assim, na cena filogenética, o Freud foi por aí também, né? Disse essas bobagens junguianas, né? E foi na cena filogenética da espécie, alguém matou pela primeira vez, que é o pecado originário, né? Alguém matou pela primeira vez, mas esse assassinato primeiro, que foi o assassinato do pai, como diz Freud, ele tem um estatuto curioso. Por quê? Porque ele deve ser considerado crime ou ainda não? Porque se foi o primeiro, ainda não tinha lei, né? A lei. Não ao contrário. Exatamente. Quer dizer, o primeiro crime não era crime porque não tinha lei, ninguém sabia que era crime. O crime, a significação do crime só vem com S2, que é o segundo crime, entende? O S1, o primeiro ato, ele é uma exceção, é o estado de exceção do Agamben, né? E é por isso que o pai real, o pai totêmico do Freud, era um cara que gozava sem lei. Ele não tinha lei, não havia lei. Né? A lei vem depois do assassinato dele. Né? E aí a significação, quer dizer, por isso que existe essa incorporação do pai, né? Esse ritual do assassinato da incorporação do pai, implica exatamente uma identificação com o pai e com os irmãos que mataram o pai. Entendeu? Porque você pode ir pela mitologia freudiana, que é até interessante, porque é didática, né? Pedagógico. Mas você pode também, como fez Lacan, reduzir isso à lógica. Ou então dizer que é um sintoma do Freud. Ou dizer que é um sintoma do Freud. Né? O Freud não conseguiu se livrar do pai. Né? Mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, chegamos na conclusão é que a culpa vem antes. A culpa vem antes. Se você assinou antes da lei, Não. sim. Se você assinava a culpa vem depois da produção da lei. Ela vem antes depois que a lei já existe. Assim. Bom, vocês têm questões sobre o texto? A gente pode apostar. Você pode pensar isso assim, a partir agora do que você falou das mulheres. Então, as mulheres estão sempre carregando então, essa culpa antecipada com relação a serem agredidas. Se você, porque Inclusive, aí o bate uma criança. existe, porque funcionalmente existe esse risco. Você se colocar numa condição objetal de se oferecer para ser espancado. Né? Quer dizer, veja que isso precisa ter todo cuidado. Conexão aqui. Será que para a gravação? Para. Oi, gente. Deu uma travada aí, né? Foi, travou, mas voltou, Tá professor. bom. Então, nesse capítulo que eu recomendo que vocês leiam, a gente diz o que lá? Que não se trata de masoquismo feminino, se trata de masoquismo originário. É diferente. Masoquismo originário é estrutural, é para todo mundo. Né? Não são só as mulheres que se oferecem para ser espancadas, é todo mundo. Se você, a posição objetal, que não é
simplesmente a posição da mulher, não é isso, é a posição estrutural para todo sujeito. Lembre-se que sujeito não é homem nem mulher. Sujeito é sujeito. Em Lacan é uma função. Se você, o risco no traumático, qual é? Que isso está lá desde o além do princípio do prazer do Freud, né? O risco qual é com o trauma? É você se colocar na condição de objeto para repetir o traumático. O Freud se pergunta, é a pergunta originária do Freud. Por que que nós repetimos o traumático? Né? Por que essa atração pelo traumático? A gente está sempre... Você vai para a análise fazer o quê? Falar do traumático. Você não vai falar que o amor é lindo e que a vida é bela. Você vai falar do traumático. Né? E, obviamente, que a psicanálise não entende o traumático como os psiquiatras e alguns psicólogos, que é porque você foi assaltado, que você... Não é isso. Não é? Esses traumas, obviamente, existem e têm efeito. Se você é assaltado, você fica, né, afetado e tal. Mas isso tem a ver exatamente como é que você vai reagir a isso, tem a ver como você trata o seu traumatismo. Né? Não é o traumatismo. O traumatismo da estrutura. Tem? Então, e para concluir a questão que volta à questão que ele colocou, quer dizer, a maneira como você goza com isso tem a ver com o discurso, pulsionalmente, inclusive, e aí voltamos ao problema da transcendentalidade, a pulsão não é transcendental. A maneira como você goza, por exemplo, tem a ver com o discurso da cultura. Como as mulheres se subjetivam. Se os caras dizem que as mulheres têm que ficar quietas e apanhar, não é? E tem que tolerar, porque teve uma cena de uma mãe que foi uma cena dramática dos atendimentos, né? A mulher separou, foi para a casa da mãe. Quando chegou na casa da mãe, disse: pô, separou por quê? Eu aguentei 10 anos apanhando, por que que você não aguenta? Entende como é que é? Como é que a imposição discursiva para essas mulheres é de lascar. Como é para todo mundo, né? Obviamente, eu não estou comparando, dizendo que é a mesma coisa, não é isso, porque para os homens é diferente. Mas, de todo modo, para todo mundo existe uma imposição discursiva. Né? Porque, por outro lado, também eu estava vendo na internet um antropólogo francês, que eu esqueci o nome, que eu não conheço, é um cara novo. Ele publicou um livro agora sobre o sofrimento dos homens, né? O sofrimento dos homens na condição da sua subjetivação. É um antropólogo, ele não é psicanalista, mas como é francês, não deve desconhecer a psicanálise, né? Eu não li o livro, só vi a reportagem. E ele dizendo: olha, você tem, por exemplo, ele cita o exemplo dele, né? Assim, homens que são, mesmo sendo heterossexuais, portanto, participando da panelinha, né? Mesmo sendo heterossexuais, mas não estando naquela mesma posição de virilismo, como diz o Agamben, né? O Mbembe, naquela posição meio, né, que beira a estupidez né, do masculino, do virilismo, de uma virilidade, da porrada e tal, essa coisa bolsonariana, né? Mesmo não estando nessa, se você não está nessa posição, você sofre os efeitos, porque você fica sendo criticado, né, de que é gay, é florzinha, é não sei o quê, né? Quer dizer, as críticas que no mundo masculino, nas escolas, especialmente, isso é muito comum, né? É, quer dizer, Então, eu estou dando esse exemplo desse antropólogo, desse livro de antropólogo, mostrar que também não é fácil para ninguém. Obviamente que isso não justifica nem relativiza a violência contra a mulher, que é absurdamente mais grave. É um problema absurdo, né? Quer dizer, Léo, se Hã? você puder compartilhar as informações desse livro e desse antropólogo lá no grupo, fico Ah, satisfeito. Estou atrás de eu, bibliografia desse livro. eu vou ver se eu encontro. Eu encontrei foi no site francês, eu vou ver se eu encontro, tá? Beleza. Enfim, pior que a gente passou batido no texto aqui também, né? Será que dá para a gente voltar para o texto? Bom, alguma questão que vocês queiram colocar desse texto aqui? Bom, ela vai apochar, vai
né, se interrogando exatamente sobre essa concepção do corpo, que é uma questão, como eu disse para vocês, é a concepção do corpo para Butler e, consequentemente, para o estudo de gênero. Não que a gente possa reduzir o estudo de gênero a Butler, mas a Butler é a autora mais proeminente né, desse campo, né? E como eu disse, assim, eu acho que tem uma questão aí em aberto nos estudos de gêneros com relação ao que é o corpo, né? Porque eles partem exatamente do corpo funcional, mas fazendo essa leitura política do corpo, né? De como, por exemplo, a lógica da abjeção se apresenta, por exemplo, na normatividade heterossexual, na normatividade de maneira geral, né? Ela tem uma passagem aqui interessante de que ela diz, né, de como essa normatividade, essa violência, ela se dirige à forma como o sujeito movimenta o corpo, né? Ele se rebola muito, se rebola pouco e tal. Esse vídeo eu assisti a um vídeo da Butler com a irmã de uma amiga dela, que a irmã, vocês encontram esse vídeo no YouTube. Agora, também por me lembrar, eu vou atrás, eu vou ver se por acaso eu gravei. Ela sai na cidade com essa irmã de uma amiga dela que é deficiente. Esse vídeo que é comentado no texto, Exatamente. É esse vídeo que ela comenta, eu já tinha assistido, esse vídeo que ela comenta, não é? E então ela faz todo, é muito interessante, é muito bonito o vídeo, que ela sai com essa mulher, que além de mulher, ela é deficiente, né? Numa cadeira de roda. Eu não sei qual é a deficiência dela, mas ela tem o corpo deficiente, né? E todos os empecilhos em torno disso, né? E o caráter de abjeção que esse corpo termina produzindo, né? O efeito de abjeção que o corpo no lar social, o corpo deficiente, por exemplo, né? Isso é muito impressionante, porque, por exemplo, as mulheres com deficiência sofrem um efeito ainda mais violento, né? Porque, ou por um lado, tem todo um processo religioso, né, de tratar, de achar que, por exemplo, porque uma mulher deficiente não tem sexo, não tem vida, não pode ter, nunca vai ter, né? E não é verdade. Quando a gente atende a alguma mulher com deficiência, você sabe que não é nada disso, né? Mulheres têm vida sexual e tal, e etc. Obviamente que tem as suas dificuldades, né? Tem mulheres que não têm deficiência nenhuma, mas acham que tem, né? Por conta da imagem do corpo, que tem um real na imagem do corpo. Enfim. Mas, de todo modo, esse vídeo é muito interessante, porque mostra como o corpo é atravessado por essas questões políticas. Como improdutivo. Tem um outro documentário, esse documentário ganhou o Oscar, se eu não me engano, que eu também, vocês me desculpem, mas porque minha memória para essas coisas é meio terrível, mas eu posso ir atrás. Vocês encontram na Netflix e tal. É a história de um acampamento na década de 70 para adolescentes com deficiência. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Nossa, você que é o cinéfilo Maravilhoso. Não lembro o nome também, mas é isso mesmo. Tem lá no Netflix, super vale a pena. Muito, muito bonito, muito emocionante. Vê se tu encontra aí o nome para mandar para a gente. Esse é um documentário, né? É muito interessante, porque, assim, imagina, no fim da década de 60, começo da década de 70, o que acontecia? Você era deficiente, você era descartado, você era abjeto e descartado. Então, os deficientes iam, por exemplo, para aquelas hospitais e clínicas. Imagina, na década de 60, como é que era isso. Hoje é o menos complicado por conta dos CAPs e tal, né? Mas até há pouco tempo, década de 80, década de 90, um hospital psiquiátrico, eu não sei se vocês, por acaso, chegaram aí em algum, mas era uma coisa terrível, terrível, né? Era pior do que prisão, muito. E esses adolescentes eram postos nessas clínicas, hospitais e tal, que eram terríveis. E aí, uma turma, assim, meio hippie, resolveu fazer um acampamento alternativo. Exatamente.
Criquen. É um acampamento alternativo para jovens com deficiência. E então era uma festa, porque os jovens, assim, todo mundo com algum tipo de deficiência, ou física ou mental, iam para esse acampamento, aqueles acampamentos americanos, aquelas coisas americanas, né? Enquanto provavelmente os adolescentes que não tinham nenhuma deficiência iam para outro, esse era só para adolescentes com algum tipo de deficiência. Então é muito interessante a experiência de como o acampamento, o efeito que o acampamento tem, e a história continua, eles mostram lá as filmagens do tempo, da época mesmo, os jovens adolescentes da época com deficiência de cadeira de roda, disso, algum tipo de paralisia cerebral e etc. Né? E como o tratamento era de outra ordem, enquanto o tratamento médico-psiquiátrico era aquele do isolamento, né, os caras ficavam babando lá no hospital, o outro eles estavam brincando, tocando violão, fumando maconha, e essas coisas que se deve fazer na adolescência. Né? E aí o que acontece, só para terminar, porque a gente já está terminando mesmo. Uma das meninas, que é uma menina que tem uma deficiência, ela é paralítica e anda de cadeira de roda e tal, que eu também não me lembro o nome, mas assistam aí, ela se torna uma militante pelos direitos dos deficientes. E ela vai, com isso, até um ponto em que ela que consegue mudar a legislação. Toda a legislação de rua e de trânsito que tem hoje, como, por exemplo, tem que ter rampa, que a gente tem aqui, pois bem, foi ela que conseguiu lá. Não é? Foi ela que, pela primeira vez, conseguiu lá nos Estados Unidos. O que acontece lá, a gente traz para cá, né? Ela conseguiu, fez um movimento, e foi uma briga política e tal, e etc., e ela conseguiu mudar a legislação de maneira que as cidades passaram a ser obrigadas, as prefeituras, né, a colocar rampa, essa coisa de espaço para deficiente e tal, e etc. Você entendeu como é que é, Renato? Mas antes disso, olhando, né, a questão de gênero, principalmente, ela disse que é com transgênero, eu nunca acredito daí, mas ela disse que é sobre transgênero, sobre transexuais, drag queens, que ela viu, eu não consegui entender essa ponte que ela faz. Ela vai pela abjeção, né? Ela vai pela lógica da abjeção, de como, por exemplo, o corpo sofre, o corpo que foge a essa lógica, que não só é heteronormativa, porque o que é uma coisa importante que ela diz aqui, o que é? É que a Butler se dá conta, né, de que a abjeção não se dá só por conta do gênero. Né? É por conta do gênero, né, que foi por onde ela começou, mas também tem a ver com uma certa dimensão do corpo que pode ser também deficitária. Né? Então, essa abjeção, né, o efeito de abjeção, que faz exatamente uma diferenciação dos corpos. Você vê onde a política se apresenta, né? Quer dizer, você tem corpos que são considerados abjetos. Inclusive, esses corpos eles têm o efeito político de que são matáveis. A tese da Alice e Yasmin estão farriando. Então, estou brincando. A Yasmin foi no médico e tal. A Alice, eu não sei onde é que anda. Mas a tese da Alice é sobre isso. Né? Quer dizer, de como, por exemplo, as figuras da abjeção, o que o pessoal dos gêneros chama de abjeção, que o Agamben, por exemplo, chama de homossassa, né? Que são esses personagens, né? E o Ibembe traz isso para o negro, racializa exatamente a abjeção, traz isso para o negro, né? De como esses personagens são postos numa condição abjeta e, por isso mesmo, são retirados, o termo do Ibembe é esse, eles são desumanizados. Eles falam que o bebê negro mundo também de toda uma questão de generalização que aconteceu naquele século XV, XVI, XVII, e que nós somos objetos totalmente trocáveis, descartáveis. Isso
está se generalizando. Não. Obviamente, comparando isso com o nível de alteração secular. Mas o capitalismo, o neoliberalismo, Faz isso. faz uma escateada. A tese do Agamben, no fim das contas, ele chega a isso, né? Ele diz que, quer dizer, não são só as minorias que são postas nessa condição de homo sacer. O homo sacer é essa figura que os efeitos... é uma figura matável. É uma figura grega que, se você matasse aquela pessoa, não tinha nenhuma consequência, né? Como se ele saísse da condição simbólica de humano. E o Agamben vai dizer coisa parecida, né? De que, no fim das contas, todos nós estamos nessa condição do homo sacer muçulmano, né? Que é aquela figura meio zumbi do campo de concentração. Né? Que o mercado faria isso conosco, de alguma maneira, né? Mas a gente não pode recusar que, por exemplo, para mulher, negro e pobre, é diferente. Cai naquela pergunta que ela faz, né? Se você é livre para se mover de todas as maneiras que você pode se mover. Exatamente. Achei essa pergunta. Exatamente. Olha, Que são as interdições de gozo, né? Quer dizer, homem não rebola. Né? Por exemplo, tem uma interdição aí que incide sobre o funcionamento e sobre a imagem do corpo. Né? Diga aí, Márcio. Eu queria voltar para a minha questão, porque eu acho que vale a pena, não precisamos responder ela agora, mas acho um tema interessante, né? Eu acho a Butler, assim, essa parte toda do objeto e o diálogo com a Cristefa, isso a gente já mapeou, isso é tranquilo, né? A ponte com a Agamben. Eu acho ela, às vezes, confusa, né? Tem algumas coisas dela que eu realmente não entendo. E uma delas é o que seria essa crítica à psicanálise, onde é que esse pensamento tangencia, né? A psicanálise e né? O que seria uma crítica à psicanálise? Essa parte da transcendência eu, de alguma maneira, entendo, né? Mas o resto é tão próximo, né? Quer dizer, a psicanálise não se propõe a criminalizar, julgar, né? Discriminar, se propõe a escutar, né? E a crítica ao Foucault também, né? Que aparece pontualmente lá no texto, foi até onde deu para eu ler, eu não vi a parte final. Uhum. Não estou lembrado dessa crítica ao Foucault. Onde é que está, Márcio? Então, acho que é na página 7. Eu fui até a página 7, se não me engano, desse texto de hoje. Não consegui terminar ainda. Assim, ela nem desenvolve, entendeu? Mas parece que tem uma espetada lá e segue adiante. Porque, veja bem, Márcio, a crítica à psicanálise, por exemplo, a ideia de heteronormatividade da psicanálise, ela procede, pelo menos, até certo ponto. Quer dizer, no fim das contas, por exemplo, o Édipo, essa crítica eu acho uma crítica pertinente, por exemplo, de que o Édipo freudiano é heteronormativo. Sim. Eu acho que ela tem razão, não é? Quer dizer, o objeto edípico, não é? O pai, por exemplo, é uma figura com o qual o menino se identifica e com o qual a menina ama. Não é? É uma posição heteronormativa. Não é? Quer dizer, como acontece na constituição heterossexual, por exemplo. Entende? Uma cena entre muitas. Aliás, uma coisa que eu queria comentar, que eu ainda fico extasiado com essas coisas, né? Da mesma maneira que eu fiquei aqui boquiaberto diante dos psicanalistas que em algum momento do ano passado lá negaram o direito dos homossexuais de atender, o que é absurdo, né? Tem uma também no começo desse texto que ela fala também que é de arrepiar, né? Os psicanalistas preocupados com a adoção de crianças por pais isso e aquilo na França. É assustador, gente. É muita falta de análise. Perdão. Pois é, quer dizer, é uma questão curiosa, porque aí é onde entra a lógica discursiva Foucaultiana, que eu acho que é importante. Uma coisa é você falar da psicanálise, outra coisa é você falar do discurso psicanalítico, entende? O efeito que isso tem. Da mesma maneira que uma coisa é você falar de ciência, outra coisa é você falar do discurso científico. Não é a mesma coisa. Entende? A maneira como as ressonâncias sociais, discursivas, políticas que o discurso tem, são diferentes. Né? E, obviamente, que você há de convir que, por exemplo, uma posição dessa
é uma posição complicada, porque, por exemplo, esses autores, que inclusive são lacanianos, poderiam se perguntar, mas vem cá, pai e mãe não são funções, né? Qual é o problema de você ter um casal gay, por exemplo, dois homens ou duas mulheres, ou o que for, já que são funções? Quais são as consequências? Né? E, por outra, quem disse que o casal heterossexual não destrói ou traumatiza ou neurotiza o sujeito? De onde vocês tiraram isso? Vocês não têm isso em casa, não? Não é? Quer dizer, o pai, mãe... Quem disse que o casal heterossexual é garantia de saúde? Pelo contrário, né? Quer dizer, ninguém garante, não tem? Não é uma... Então, veja, tem uma certa idealização disso, né? Como se fosse um homem. Uma mulher, as coisas estariam numa balança bem pesada, né? O que não é verdade. Sexista, né? Diga-se de passagem, bem sexista. Bom, quer dizer, você vê os pacientes, a maioria dos pacientes heterossexuais trazem problemas com isso, não é? Isso também não acontece, né? Só que quando entra na questão de gênero, isso não fica... Você pode dizer, por exemplo, que em algum momento um paciente homossexual tenha sentido falta do pai? Pode. Mas também um paciente heterossexual também, né? Quer dizer, não é uma coisa específica da homossexualidade, né? Tem um atravessamento da cultura, por exemplo. Tem. Existe, por exemplo, tem uma presença muito forte da mãe, Tem. da avó, né? Uma forma leviana, inclusive, de fazer isso. Porque quantas crianças que são criadas por avó, por exemplo, na periferia, não tem nenhuma questão com homossexualidade, não tem, não está carente. Sim, mas eu não de forma mais como que a sociedade fazer, não tem tipo de embora, né? Ou seja, Não, tem esses... ponto de não haver uma doutrinação tão severa sobre esse corpo. Obviamente, o que tem aí é exatamente o atravessamento político que a gente estava falando, de que você tem que ter uma família heteronormativa, ou heteronormatizada, pai e mãe, né, homem e mulher, e que... e fora disso, causaria algum tipo de patologia que seria a homossexualidade, quer dizer, patologizando a homossexualidade. Como se a homossexualidade não saísse também do casal heterossexual, né? E não, como se fosse uma patologia, porque se o menino é criado pela avó, ou só tem mãe, ou tem muita mulher, né? Isso causaria uma homossexualidade, por exemplo. Né? E a gente está falando dessa questão de divergência em relação ao gênero político, no livro das transexualidades, né? Está sendo assim, reduzido, no sentido de alguns analistas elogiando e principalmente setores ligados à política achando muito ruim. Porque uma das hipóteses do livro, e eu vi a entrevista dele sobre o livro, é que a transexualidade seria uma espécie de epidemia histérica, de acordo com e que muitos homossexuais com uma culpa recalcada pela homossexualidade, né, prefeririam fazer a cirurgia para dar um sentido a essa culpa, para fazer uma transformação, do que ela não ficar com essa culpa meio que como se ele fosse homossexual e não se encaixasse. Então, eu prefiro ser mulher. É uma coisa bem esquisita. É como se trans se encaixasse. Trans não se encaixa também. Exatamente. Inclusive, aí ele dá uns exemplos. E aí, cara, é um negócio muito esquisito. Eu acho que E tem que ser na lista da elogiando ele. claro, os canalistas de todo tipo. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, já que nossa hora já deu, né? A gente vai retomar a partir da próxima aula
daqui a 15 dias, né? 15 dias não é o caso clínico, não, né? Não, ainda é Porque lembre-se que o nosso funcionamento é assim, nossos encontros são quinzenais, e no último, não são quinzenais mais um, né? São quinzenais, e na última semana do mês, na última quarta do mês, tem uma apresentação clínica. Próximo encontro que dia? Eu não gosto de chamar... Dia 23, próximo encontro, e dia 30, a apresentação final. Não gosto de chamar... Mas dia 23 também. Tem que trazer bolo e café, mas... Eu não gosto de chamar de caso clínico, porque me vem a crítica Foucaultiana, né? No momento em que você torna aquilo um caso, você constrói um saber e uma coisa que, né, e passa a ser uma construção, né, sobre aquele caso. É uma apresentação clínica, né? E a gente pode ver, por exemplo, como é que os pacientes que, clinicamente falando, lidam exatamente com esse mal-estar, com essas dificuldades que são, por exemplo, das suas questões de gênero, né? Oi. No dia 23 estava esse livro, esse texto um pouco para. E era? Porque teve uma mais, né? A gente fez uma. Tá. E aí? Não, eu acho que a gente já pode entrar no livro da Butler, a gente já pode, se questões desse texto podem voltar, mas eu acho que a gente já pode entrar na leitura do livro da Butler. Tem estudo do dia 6, que seria. Antecipa. Eu recomendo que vocês já comecem a ler o livro da Butler, se é que não começaram, né, a ler o livro da Butler, para a gente poder colocar essa discussão, tá certo? Tudo bem? Pois é. Parar a gravação. Tudo bem. Tchau, pessoal. Valeu.